Eu sou a Patrícia Vieira e esse é o EC Entrevista. Seja bem-vindo. No programa de hoje, nós estamos recebendo a Cléia Soares, que é psicóloga e especialista em recrutamento. Tudo bem, Cléia? Tudo ótimo. Seja bem-vinda. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho em como se preparar melhor para conquistar vagas no mercado de trabalho. Cléia, segundo um levantamento recém-divulgado do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de desemprego aumentou, foi para 8,8% no primeiro trimestre desse ano, um valor elevado em relação ao ano passado. A que se deve esse número? Quais as explicações para esse aumento? A questão maior é agora a época do ano mesmo. Sim. Agora, lógico, tem que trazer aqui uma boa notícia. Vai aumentar a questão de empregos formais, Sim. Por quê? Preparação para o final do ano. Então, 4 meses aí para acabar o ano, nós teremos mais postos de trabalho, mais chances para quem está procurando emprego ou recolocação. Então, o que eu vou trabalhar com vocês aqui é como se preparar para esse mercado e realmente conseguir a sua oportunidade de emprego. Cléia, as pessoas cometem alguns erros na hora de procurar emprego, começando já pelo currículo, na hora que você se apresenta, também nas entrevistas. Quais que são os principais erros que você tem percebido no mercado? Ontem eu participei de um evento que é o Feirão do Emprego e eu recebi várias pessoas que estão em busca de emprego. Essas pessoas me levavam um currículo para eu fazer análise. Certo. O que eu percebi? Em especial, a pessoa não atualiza o currículo. O que é isso? Por exemplo, chegou uma pessoa que ele tinha trabalhado enquanto porteiro durante 1 ano e ele queria essa vaga. Sim. E ele me disse assim, eu trabalhei. Eu falei, mas onde que está escrito aqui no seu currículo? Eu não atualizei, faz 2 anos que eu fiz esse currículo e não atualizei. Certo. Então é bem importante porque o currículo é a porta de entrada. Não tem como o selecionador saber, adivinhar que a pessoa teve aquela experiência. Então, primeiro lugar, atualização do currículo. Segundo lugar, leitura da vaga. Por exemplo, eu coloquei uma vaga agora que a pessoa precisaria fazer o turno, que ela faria tarde e noite, sairia 11 horas da noite do local de trabalho. Certo. A maioria das pessoas não leram essa informação, mandaram o currículo e depois, durante a entrevista, vai ter que trabalhar até as 11 horas da noite. Não, esse horário eu não consigo, é impossível, não tem como. Então, poucas pessoas elas fazem uma leitura completa. Sim. É lógico que da parte de quem seleciona também, às vezes falta. A gente começa a ler o descritivo da vaga, faltam informações, Certo. Qual bairro, qual horário, Sim. o que precisa. Quanto mais a pessoa que estiver fazendo a seleção colocar esses dados, melhor para a pessoa que está se candidatando. E o candidato também ler. E o terceiro ponto é a dificuldade que às vezes a pessoa tem de escrita e colocar, porque o currículo, Sim. ele é uma informação escrita. Então, se a pessoa prestar atenção nesses 3 pontos, com certeza ela já aumenta em muito a chance dela de ser chamada para um processo seletivo e para uma entrevista. Quando a pessoa é chamada para entrevista, quando ela está frente a frente com a pessoa que seleciona, ou seja online, ou seja presencial, ela aumenta em muito suas chances. Então eu sempre pergunto para a pessoa, você envia seu currículo? Sim. Você é chamado? Não, não consigo ser chamado. Se a pessoa não é chamada o número suficiente para entrevistas, sinal que o currículo precisa ser adequado. Sim. Se a pessoa prestar atenção nisso, com certeza ela vai ser, muito rápido. A pessoa fala, nossa, Cléia, melhorei o meu currículo, agora eu já recebi só essa semana 2, 3 propostas para entrevista. Viu? Melhorou o currículo, a pessoa é chamada para entrevista. Só uma adequação. Isso. Em relação às entrevistas, mandei meu currículo, melhorei o currículo, fui selecionada e cheguei na entrevista. O que eu preciso fazer? Quais as principais dicas aí para que a entrevista seja satisfatória, para que eu vá conseguir o emprego? A entrevista ela começa muito antes da hora de realmente eu estar na frente do entrevistador. Certo. Então começa com uma preparação. A roupa que eu vou utilizar para a entrevista, que seja uma roupa adequada, confortável, que eu me sinta bem. Por exemplo, eu faço muita entrevista online e é comum os homens irem para a entrevista sem camisa. Por exemplo, você abre a câmera, tá o cara lá sem camisa inteiro e aparecendo na entrevista online. Complicado. Então a pessoa pensar na roupa, na documentação, porque às vezes a pessoa vai para uma entrevista em um determinado dia e tem vagas que elas são muito rápidas. Sim. Então nós falamos para a pessoa, escuta, você começa, daqui 2 dias você consegue participar do exame admissional, começar aqui na empresa. A pessoa ela não tem os documentos, ela fala, mas eu não tenho documento, não tenho isso, não tenho aquilo. Então a pessoa, antes da entrevista,
preparar a roupa, né, deixar uma roupa lá, reserva. A parte da documentação. Quando ela vai para a entrevista, é muito normal sentir ansiedade. Se a pessoa não sentir ansiedade, ela vai despreparada. Sim. A ansiedade no ser humano, no nosso cérebro, ela é interessante porque ela te prepara. Aquela taquicardia, aquele tremor nas pernas, te coloca em estado de alerta. Sim. Ao colocar em estado de alerta, te deixa o teu cérebro mais preparado para que você consiga ter soluções melhores. É um estado de preparação. Só que tem pessoas que elas chegam num grau de ansiedade tão grande que já aconteceu comigo do candidato travar e não conseguir falar mais. Então, lógico, o que depende também da pessoa que está selecionando? Acalmar a pessoa, fazer um quebra-gelo, conversar antes com a pessoa. O que às vezes acontece também? Às vezes algumas empresas demoram demais, às vezes deixa o candidato lá 1 hora, 2 horas esperando, às vezes o candidato sem um lanche, sem uma comida. É interessante também que a pessoa tome água, porque a água, ela oxigena, ela melhora um pouco mais. Às vezes a pessoa trava. Sim. É muito comum a gente olha para a pessoa, ela está assim com a boca travada, que ela não consegue falar, tensa. Antes de sair de casa, o que a pessoa pode fazer? Às vezes um vídeo de meditação, se você procurar lá no YouTube, meditação guiada 5 minutos. Aquela meditação ajuda você a olhar para o teu corpo, olhar para você. Quando você vai em entrevista, qual que é a maior questão? Às vezes quem está selecionando faz uma pergunta e a pessoa foge do foco, ela começa lá 1800 bolinha, quando ela trabalhava, ela começa a colocar todas aquelas situações. Então a pessoa tem que focar, qual que é a vaga, qual que é a minha expertise, o que eu posso responder nesse momento. Perfeito. E sempre a pessoa tem que entender que a entrevista não é a pegadinha que o selecionador quer prejudicar a pessoa, muito pelo contrário, nós queremos, é uma parceria. Sim. Da pessoa que está procurando emprego e de quem está fazendo a seleção. Sempre quando nós estamos nesse papel, o meu objetivo enquanto recrutadora é conseguir realmente aquele candidato que tem o melhor perfil para aquela vaga. Sedeco é a vaga, a empresa. Isso. Então, essa questão da ansiedade, a gente sabe que é normal. Certo. Se a pessoa for extremamente ansiosa, ela tem que trabalhar um pouquinho mais essa questão. A questão da comunicação também. Sim. Tem pessoas que elas, por natureza, elas são pessoas mais introvertidas, ou quando elas são colocadas sob pressão, a pessoa às vezes ela fala para dentro, ela tem aquela fala que ela fala muito baixo, que ela fala com uma fala muito introvertida. Como que a pessoa faz para melhorar isso? Sim. Tudo é autodesenvolvimento. Então a pessoa pode fazer cursos de oratória. Hoje nós temos uma infinidade de cursos na internet que você não paga por esses cursos. Curso de oratória, de comunicação, de marketing pessoal. Eu sempre vejo que as pessoas que conseguem melhores chances dentro do mercado profissional são aquelas pessoas que procuram desenvolver a parte técnica do trabalho. Claro. E também a parte comportamental, a parte mais de relacionamento, de liderança. São pessoas que têm mais chance no mercado profissional. Sim, Cléia, a gente está falando aqui da pessoa, né, que está procurando um emprego, mas por outro lado, nós temos muitas empresas menores que não têm setor de RH, que não têm setor de gestão e que acabam aí não contratando uma empresa ou uma pessoa especializada para entrevistar. Qual que é a dica que você dá na hora de contratar? Tem que selecionar uma empresa ou selecionar uma pessoa para entrevista, ou quais as dicas, de repente o diretor da empresa, no caso de uma pequena empresa, ele pode fazer essa entrevista? O que ele tem que fazer para que ele, enfim, que o objetivo de todos é que consiga um profissional para preencher aquela vaga, um profissional que fique aí por algum tempo na empresa. Uhum. O que eu percebi, assim, pós-pandemia, houve um retorno muito grande das empresas de buscar esse serviço especializado. Sim. Porque contratar errado é muito caro. Tem uma estatística, uma pesquisa que diz que contratar errado custa 2,5 vezes a mais para a empresa se a pessoa sair no período de experiência. Sim. Então, se uma pessoa, por exemplo, tiver um salário de R$1.000, essa pessoa custará ao longo desse período R$2.500 para a empresa, porque
porque teve o processo admissional, teve o processo de treinamento, então é muito caro. Então a empresa é caro financeiramente e é caro em termos de relacionamentos. Por exemplo, você coloca uma pessoa e ela não fica, os colegas de trabalho já se adaptaram àquela pessoa, daí uma nova pessoa até ela entrar, ensinar todo o trabalho, os clientes também já se acostumaram com aquela pessoa, então a entrada e saída desgasta a equipe, desgasta o líder e aos clientes também. Então, o que eu percebo? As pequenas empresas hoje, por exemplo, tem uma empresa que eles são em cinco pessoas trabalhando, mais os donos da empresa. É um restaurante extremamente pequeno. E o dono da empresa contratou para fazer esse trabalho porque ele viu que precisava profissionalizar. Sim. Lógico, se a empresa puder profissionalizar, ok, em todos os setores isso é fundamental. Melhor. Caso não possa, o que o dono da empresa, o gestor, pode fazer? Informação. E fora informação, eu digo o seguinte, é sempre buscar humanidade, empatia, se colocar no lugar do candidato. Muitas pessoas elas relatam o seguinte, olha, a entrevista de emprego é amanhã, eu passo a noite toda sem dormir, pensando como que vai ser a entrevista, aquela ansiedade, aquele nervosismo, porque às vezes a pessoa tem uma série de dificuldades financeiras, ela está há muito tempo procurando emprego. Então, o que nós precisamos resgatar em todas as empresas? A humanidade, a empatia. Poxa vida, um candidato ele veio até a minha empresa, ou foi online, ele veio até a minha empresa. O mínimo que uma pessoa pode fazer quando ela está fazendo esse processo é respeitar o horário, ou por exemplo, vou atrasar lá 10 minutos, 15 minutos. Olha, nós vamos atrasar por isso. Tem uma empresa que eu faço um trabalho que eles fazem assim, algo fantástico. Eles deixam uma mesa com água, com lanche, com café, com chá, com salgadinhos em cima da mesa para o candidato, porque é muito comum, já aconteceu comigo, o candidato, por exemplo, ir a pé, uma distância de mais de 12 quilômetros, o candidato ele não tinha dinheiro para o vale transporte e ele foi à empresa a pé e sem alimentação. Quando ele me contou aquilo, eu falei, nossa, meu Deus, olha a quantidade de pessoas que estão numa situação bem difícil. Independente disso, nós temos que a valorização do ser humano. Com certeza. É essa a maior questão que nós que somos da empresa, nós temos que trabalhar mais essas questões. Por isso que eu venho, porque eu sei que os candidatos eles reclamam bastante, fazem muitas queixas com relação a isso. Se nós fizermos um processo de conscientização, tanto do empresário, do RH, das pessoas que contratam, nós vamos fazer um movimento muito melhor e todo mundo sai ganhando. O candidato que consegue logo o seu emprego e a empresa também que consegue ter, para aquela vaga em específico, a melhor pessoa possível para desempenhar um trabalho. Perfeito. A gente teve uma mudança aí no mercado de trabalho, principalmente no pós-pandemia, como você comentou, tipo, as pessoas estão trabalhando no home office e elas também fazem entrevistas em casa. Então, eu queria que você reforçasse aí, o nosso tempo é curto, mas só para a gente encerrar, eu queria que você reforçasse também a importância das pessoas. Você está fazendo a entrevista em casa, online, mas que apesar de ser o teu ambiente de casa, você precisa se preparar aí para aquele momento, porque afinal, você está fazendo uma entrevista e não deixa, apesar do uso da tecnologia, não deixa de ser uma situação formal. Isso. É interessante, geralmente as pessoas fazem pelo celular, usar um microfone, porque o microfone ele dá uma amplitude melhor da voz. Sim. Cuidar do espaço externo, se não tem nenhum guarda-roupa aberto com muita bagunça, porque isso daí desvia um pouco o foco. Geralmente vai aparecer essa parte aqui, né, a roupa da pessoa, o cabelo, a maquiagem, cuidar desse aspecto. E da voz também, treinar um pouco antes, a pessoa pode treinar um pouco no espelho, pode treinar com uma outra pessoa. E estudar na empresa, caso a empresa diga, olha, a empresa X que está contratando. Vai à internet, busca nas redes sociais. Então é a preparação do ambiente, a preparação da pessoa e também informações sobre a empresa. Isso já garante muito na entrevista online para o candidato, para que ele realmente consiga aprovação. Tá certo, e para as pessoas que querem saber mais, Cleia, querem mais orientação, tanto da parte de quem está procurando emprego, quanto dos empregadores, quais os seus principais contatos? É só procurar Cleia Elaine Soares, eu sou psicóloga, tenho todas as redes sociais, sempre tenho muita boa vontade para ajudar a pessoa com currículo, para fazer orientação, abro esses canais porque eu sei que é necessário e nós temos que voltar esse trabalho também para a sociedade, para o social, para que mais pessoas tenham acesso ao seu objetivo profissional.
Tá certo, muito obrigada pela entrevista e sucesso. Ok, obrigada. Obrigada a você. Se gostou da entrevista, curta. Se quer assistir outras entrevistas como essa, siga nosso canal. E se quer nos ajudar a fazer o IC, deixa aqui embaixo nos comentários sugestões para as próximas entrevistas. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.